Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo Zanetti, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, especificamente, nós vamos finalizar a parte do sistema nervoso, falando sobre uma parte muito importante dele, que é o telencéfalo. Então, aqui nós temos a figurinha que já tem acompanhado nós aí nas últimas aulas, basicamente um corte sagital referente ao sistema nervoso central, a parte encefálica, obviamente, essa parte cefálica dividida em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Hoje, especificamente, nós vamos falar dessa estrutura muito importante que é o telencéfalo, que é considerado aí o grande centro de processamento e envio de informação para e do sistema nervoso. Bom, nós temos que entender que o telencéfalo ele é a maior parte do encéfalo. E ela está dividida, essa parte, está dividida em dois grandes hemisférios. O hemisfério direito, que vocês podem localizar aqui, obviamente, do lado direito, e o hemisfério esquerdo. Observem que esses dois hemisférios, eles não estão em contato físico um com o outro na parte superior. Eles vão se comunicar por meio de um corpo, que nós chamamos de corpo caloso. Esse corpo caloso apresenta estruturas ou fibras nervosas que irão fazer a condução de impulsos nervosos do lado direito para o lado esquerdo e do lado esquerdo para o lado direito. Então, esse corpo caloso seria o centro, basicamente, de comunicação entre os dois hemisférios. Observe que entre uma parte, um hemisfério e outro, existe essa fissura. Essa fissura é chamada de fissura longitudinal. E claramente, como eu falei para vocês, a comunicação entre os dois hemisférios é realizada pelo corpo caloso. Além disso, observem que o nosso telencéfalo, ele apresenta essas enrugações, essas rugas, que nada mais são do que processos de invaginação. Ou seja, são processos de redução de um tamanho, de um determinado órgão. Da mesma forma que o nosso intestino ele consegue diminuir de tamanho para caber dentro da cavidade abdominal, o nosso encéfalo ele é reduzido assim para caber dentro da cavidade craniana. E além disso, esses giros eles são importantes, uma vez que aumenta a superfície de contato ali de neurônios. Isso é muito importante para nós e nós vamos estudar também especificamente o que cada um desses giros podem ser feitos para nós. Observe que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo eles apresentam funções que são consideradas distintas, mas que claramente precisam ser integradas. Então observe que o nosso lado esquerdo do nosso telencéfalo, ele está relacionado basicamente com a parte de raciocínio, com habilidades matemáticas e científicas. E também está ligado à parte da linguagem falada e escrita. Enquanto que o nosso lado direito, obviamente, está relacionado com a consciência musical e artística, percepção do espaço e de certos padrões, geração do conteúdo emocional da linguagem, identificação e discriminação de odores. Nós estamos falando dos hemisférios de forma separada, mas nós temos que entender que ambos eles trabalham um complementando o outro, ou seja, um vai dar suporte para o outro propriamente dito. Observem, se a gente for fazer um corte coronal no encéfalo, nós vamos encontrar essa estrutura propriamente dita, que seria basicamente uma estrutura semelhante àquela da medula. No entanto, no nosso encéfalo, a parte externa, ela é a parte cinzenta, ou seja, apresenta substância cinzenta. Ou seja, a parte externa do nosso telencéfalo vai apresentar milhares ou bilhares de corpos celulares.
E isso, essas regiões, essa parte externa de aproximadamente 3 a 4 milímetros, vai dar origem ao que nós chamamos de córtex cerebral. Enquanto que o centro do nosso telencéfalo, ele vai apresentar uma coloração branca. Então a gente chama de substância branca, que vai ser composta basicamente pelos nossos axônios. É importante dizer que nem toda a parte interna do meu telencéfalo vai ser totalmente branca. Nós vamos ter alguns núcleos presentes aqui, como nós vamos estudar posteriormente. Mas nós temos que entender que essa substância cinzenta está em maior quantidade na parte externa do telencéfalo. E claramente a substância branca, formada por axônios, e esses axônios, eles apresentam a característica de associação, que seria basicamente conduzir impulsos nervosos entre os giros do mesmo hemisfério. Nós vamos entender isso aqui, principalmente nas áreas de associação. As fibras comissurais, que vão conduzir impulsos de um hemisfério para outro correspondente, ou seja, do lado esquerdo vai se comunicar com o lado direito. E as fibras de projeção, que são fibras que vão conduzir impulso do telencéfalo para as partes inferiores do sistema nervoso central, ou também vice-versa. Ele vai receber essas informações. Então, essa substância branca, juntamente com a substância cinzenta, são de extrema importância para o desenvolvimento nosso. Observe que de parte macroscópica, a parte anatômica, o nosso telencéfalo ele é dividido em lobos cerebrais. E esses lobos cerebrais possuem os nomes dos ossos correspondentes às regiões. Então, na visão superior, nós podemos observar que aqui na frente, nós vamos ter o lobo frontal. Posteriormente ao lobo frontal, nós vamos ter aqui em azul o lobo parietal. Posteriormente ao lobo parietal, nós vamos ter o lobo occipital. Lateralmente ao parietal, nós vamos ter o temporal. Então, nessa visão lateral aqui, nós podemos, basicamente, olhar os 4 lobos que nós temos no nosso telencéfalo. E existe um outro lobo, chamado de ínsula, ou lobo insular, que está presente dentro, basicamente, na parte de dentro do nosso telencéfalo. E para a gente encontrar essa região, nós precisamos afastar, então observe que está usando afastadores, nós precisamos afastar os lobos parietais do temporal. Isso nós vamos chegar aqui nesse lobo insular, que muitas vezes quer dizer que a função principal dele está relacionado aos nossos centros das emoções, sistema límbico, ok? Então vejam, aqui mostrando basicamente os lobos que nós temos, os 4 principais, tirando o insular, e as respectivas funções que nós temos nele. Então observe que o lobo frontal está relacionado ao córtex motor primário, ou seja, é a partir dali que nós vamos ter o controle consciente dos músculos esqueléticos, ou seja, neurônios vão sair dali e vão até a medula para fazer a comunicação para que possamos realizar o controle consciente dos nossos movimentos. No lobo parietal, que são o que está atrás ou posteriormente ao lobo frontal, está relacionado com o córtex sensitivo primário. Então, as informações de percepção consciente, seja de tato, de pressão, vibração, dor, temperatura e sabor, elas vão chegar até esse córtex sensitivo primário, que nós já vamos descobrir o nome daqui a pouquinho, para que tenha a sensação consciente dessas condições. O lobo occipital está relacionado com o córtex visual, ou seja, a percepção consciente de estímulos visuais. O lobo temporal, temos o córtex auditivo e olfatório, ou seja, a percepção consciente de estímulos auditivos, ou seja, de som,
e olfatórios, que seja a parte de cheiros. E observe, pessoal, como eu comentei com vocês, todos os lobos apresentam áreas de associação. O que é isso? Quer dizer que eles vão integrar e vão processar todas as informações sensitivas, realizar um processamento e iniciação das atividades motoras. Como eu já venho debatendo isso há muito tempo, o nosso telencéfalo ele recebe a informação, processa e cria uma resposta. Ou seja, eu preciso que essa informação chegue, seja processada, para aí sim desenvolver uma resposta. Claramente, o nosso encéfalo, então, nós temos algumas áreas que são muito importantes para nós, e essas áreas elas podem ser advindas, obviamente, das atividades, das funções as quais ela desempenha. Então, inicialmente, no meio do nosso encéfalo, especificamente entre o lobo frontal e o lobo parietal, nós vamos ter um sulco. Esse sulco é chamado de sulco central. Esse sulco central é importante porque a parte anterior, ou seja, a parte da frente dele, está relacionada com a parte motora primária, ou seja, aquela que vai desenvolver os movimentos conscientes. Enquanto que a parte posterior está relacionada com a área somestésica primária, ou seja, o recebimento de informações sensitivas. Isso é importante para nós. E claramente nós vamos ter outras áreas, por exemplo, a área motora da fala, chamado giro de Broca ou de Broca, a área olfatória, de associação auditiva, córtex auditivo, sensitiva da fala, visual, área de associação visual. Isso é importante para nós, porque cada uma dessas áreas, quando afetadas, irá desempenhar um papel-chave naquele tipo de doença, ou naquele tipo de patologia. E claramente, cada uma dessas áreas vão apresentar giros, que são aqueles giros que eu comentei com vocês, por conta da redução do tamanho do encéfalo para caber dentro da cavidade craniana. Nós vamos comentar cada uma de forma específica a partir de agora. Então, no lobo frontal. No lobo frontal, o que eu vou ter? O lobo frontal, nós acabamos de ver que ele tem aqui um sulco, que é o sulco central, e a parte da frente dele é o lobo frontal. Então, nós temos aqui falando do giro pré-central, que está relacionado com a motricidade, ou seja, controle consciente dos nossos movimentos. Além do giro pré-central, dentro do lobo frontal, nós vamos ter o giro frontal superior, médio e inferior. Observem que essa parte inferior ela é dividida em três partes. A orbital, que está relacionada com o olfato aguçado, certo? A área triangular, que realmente parece um triângulo aqui invertido, está relacionado com a parte de olfato e palavra falada propriamente dito, o ato de falar. E nós vamos ter essa última região aqui, chamada de opercular, que é a área de Broca, que é a parte da motricidade da fala. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, essa área está enviando informações para que eu possa desenvolver a fala propriamente dita. Observem que agora nós vamos ter aqui o lobo temporal. O lobo temporal é dividido em parte superior, média e inferior, sendo que a parte temporal superior está relacionada com a nossa audição. Então, ali nós temos o córtex auditivo, certo? Então, os estímulos de audição são processados ali. Nós vamos ter a parte do giro temporal médio, que está relacionado com a compreensão da palavra. Então, por exemplo, se eu falar para vocês aqui algo, vocês vão processar essa informação. Obviamente, vocês conseguem entender o que eu estou falando. E nós temos a parte da temporal inferior, que está relacionada com a parte da visão secundária, ou seja, a percepção de um determinado
objeto a partir da nossa visão. No lobo parietal, observe que eu vou ter o giro pós-central. O giro pós-central aonde que eu vou ter a área somestésica, aquela que recebe as informações de tato, pressão, temperatura, é totalmente processada aqui. Então, toda a área somestésica nós temos aqui. Nós temos o giro parietal superior e inferior, que está relacionado principalmente à capacidade de cognição, de informação, de processamento e cognição. Nós vamos ter a parte o giro supramarginal, que está relacionado com o esquema corporal. E mais importante, nós temos o giro angular, que é aqui a área de Wernicke. Essa área de Wernicke está relacionada com a compreensão da linguagem. Então vejam, nós tínhamos a área de Broca, que é a motricidade da fala, e a área de Wernicke, aqui no lobo parietal, está relacionada com a compreensão da linguagem. E por fim, e não menos importante, no lobo occipital, nós temos o cúneo. O cúneo, basicamente, é onde nós temos ali o córtex visual. Então, todos os procedimentos visuais estão visualizados ali. Bom, pessoal, essa é a nossa aula sobre telencéfalo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.